do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partia o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que haviam de ser salvos. Amém. Rebeca foi batizada, irmãos? Queridos, esse texto é bem conhecido. Nós estamos no último culto de Santa Ceia do ano. Deus tem, pela sua infinita graça e misericórdia, nos dado graça, abençoado essa igreja. E esse texto, eu vinha conversando com o Senhor e, Senhor, o que é que eu falo para a tua igreja? O que é que o Senhor... Foi exatamente assim, eu disse, Senhor, o que é que eu falo para a igreja? E na mesma hora eu disse assim, Senhor, o que é que o Senhor quer falar para a sua igreja? Deus sabe que a primeira fala foi no sentido do que Ele queria falar, mas eu precisei ser mais objetivo na minha pergunta. Perceba que a igreja tinha passado por um momento muito especial depois de uma grande luta. Jesus Cristo já tinha padecido, ressuscitado. A Bíblia diz que ele passou aproximadamente 45 dias ministrando aos discípulos, aparecendo e arrebanhando alguns. No exemplo dos que estavam a caminho de Emaús. E quando ele foi assunto ao céu, ele disse, olhe, vão a Jerusalém, fiquem lá, até que sejais revestidos de poder. E todos conhecem a história, o Senhor encheu os discípulos, batizando com o Espírito Santo e com fogo. E naquele mesmo dia, Pedro, que juntamente com os discípulos estavam trancados num cenáculo e de uma certa forma temerosos com o que podia acontecer daqui para frente, depois de cheio do Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que Pedro deu uma palavra, e nessa palavra 3.000 pessoas, irmãos, 3.000 pessoas nos dias de hoje é uma grande multidão. Numa metrópole como Fortaleza, tem aproximadamente aí 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas. Fortaleza e Grande Fortaleza, eu acredito que já deve ter passado de 5 milhões de pessoas. 3.000 almas num evento, sem uma divulgação, sem uma estrutura. É o poder de Deus. E diz a palavra de Deus que esse foi literalmente o marco do nascimento da igreja. Os primeiros passos da igreja.
E aí uma coisa linda que eu aprendo é que, logo após essa fala, você vai vir ali no 41, que eles falam que aceitaram a palavra de Pedro e foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia, quase 3.000 almas. Acréscimo, porque já tinha muita gente caminhando, ou muita gente ali, impactada pelo poder do Evangelho, pela vida de Jesus. Mas o que me chama a atenção é como viviam os novos convertidos. E aí eu quero, de coração, irmãos, chamar você para meditar nesse texto e mergulhar um pouco nesse texto, na singeleza do que de fato é a caminhada cristã, ou pelo menos deve ser. Ele começa dizendo assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que seria a doutrina dos apóstolos? Hoje nós temos a palavra do Senhor, que é a doutrina dos apóstolos. Perceba que naquele tempo ainda não existia a Bíblia, as pregações eram palavras ou cartas enviadas, mas existia um cuidado muito grande para cumprir aquilo que estava sendo pregado, viver aquilo que estava sendo ensinado. O grande problema hoje é que nós, muitas vezes, estamos fartos de ouvir palavras, mas, ao tentar praticá-las, na sua grande maioria das vezes, nós não conseguimos, ou muitas vezes nem tentamos praticá-las. Então, e a palavra de Deus nos ensina que nós sejamos praticantes e não apenas ouvintes. Ser ouvinte já é uma bênção, viu? Não estou reclamando, não. Mas ser praticante é o fim, é o propósito do cristão. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estava conversando com minha esposa essa semana, como nós somos difíceis de cumprir a palavra. Vou dar um exemplo, e o exemplo que eu usei foi exatamente quando a Bíblia diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. A Bíblia não diz isso? É por coisa alguma, amém? Coisa alguma é por nada, que eu entendo assim, e eu acredito que eu estou correto nesse entendimento. E por que é que a gente parece que faz ao contrário? Estejais ansioso por quase tudo. Não é mais ou menos assim que a gente faz, irmãos? Ou será que só sou eu? E aí eu conversando com o evangelista André, ele que trabalha lá no Ágape, ele disse que até as crianças estão com um problema sério de ansiedade e depressão. Irmãos, olha que nível. Mas perseverar na doutrina dos apóstolos era a base e a primazia daquela igreja, que nascia os novos convertidos. E hoje eu estava conversando com alguém, uma pessoa bem especial, que nós amamos muito, que teve uma caminhada muito bonita na fé, mas que nesse momento estava esfriando na fé, pelo que eu entendi, pelo que eu senti, deu uma palavra. Mas por quê? Porque se a gente não tomar cuidado, a gente começa, perceba, eu não sei se você se lembra de quando você nasceu na fé, como era a sua alegria. Você se lembra? Os seus primeiros meses na fé, a paixão que você tinha de ler a palavra, o desejo que você tinha de estar na casa do Senhor, Eu conversando com essa pessoa, ela disse que se ela pudesse, ela morava dentro da igreja. E agora ela tem dificuldade de ir à igreja. Olha a diferença, olha a distância, olha a mudança. Perseverar na doutrina dos apóstolos, certo? Irmãos, é perseverar na palavra. E muitas vezes, quer que eu diga? Às vezes você está até cansado, às vezes seu dia foi muito difícil, e vai ser sempre assim, irmãos. Enquanto a gente estiver aqui na terra,
Jesus disse assim: no mundo você vai ter algumas lutas, algumas aflições, mas seja animado, tenha bom ânimo. Jesus disse assim ou não foi? Se anime. Vai ter uns combates, mas não seja mole. Vá para dentro. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Pode subir, meu filho, pode subir. Na comunhão e no partir do pão. E aí, meu irmão? Na comunhão e no partir do pão. É a segunda observação que foi escrito. E eu acredito que tem um porquê muito importante. Comunhão e partir do pão. Irmãos, aí a gente entra nessa questão como é importante. Nós somos seres, Deus nos fez, sabe, de amar e ser amado, de se relacionar. E quando você vê alguém que tem dificuldade de se relacionar, essa pessoa tem uma dificuldade, tem um problema, talvez um trauma de criança, eu não sei, sabe? Não, pastor, porque eu sou assim mesmo. Mas tem algum defeitozinho de fabricação aí, porque, irmãos, nós fomos feitos para amar e ser amado. Não tenho dúvida do que eu estou dizendo. E a comunhão da igreja, o partir do pão, o caminhar junto, bendito seja o nome do Senhor, isso faz uma diferença muito grande. Hoje, sinceramente, estamos vivendo dias diferentes, né? Em que eu me lembro quando a primeira vez que eu fui para São Paulo, uma pessoa que vive lá disse: olha, aqui em São Paulo é o seguinte, você não vem na minha casa, para mim não tem a obrigação de ir na sua. E acostumado aqui com as coisas do Nordeste, né, que a gente, né, e aí perceba, irmãos, como a gente vai mudando, sabe? Às vezes minha sobrinha veio de Mossoró e está morando aqui, e ela diz: tio, venha me fazer uma visita, vem aqui em casa. Eu digo: minha filha, se você não me convidar, eu não vou nunca. No sentido de, hoje dá para você vir, porque com que cara eu vou chegar? Vai eu e Lidiana chegar lá, com a cara amarela: oi, a gente ia passando aqui e viemos tomar um café aqui. E já não consegue fazer isso, não existe. Aí perceba que nós já estamos parecidos, começando a ficar parecidos com São Paulo. Mas eu entendo que isso é cultural. Eu entendo isso e não estou achando isso não estou ignorando isso, mas a igreja, ela se manifesta exatamente para quebrar isso. Para que eu tenha comunhão com você, para que você tenha comunhão comigo. Vai ter aqueles que são mais próximos, eu entendo perfeitamente. Nem todo mundo pode ser próximo de todo mundo, porque aqui vocês não conseguem, falta até tempo para isso. Mas uma coisa é fato: a comunhão e o partir do pão existia, e era a base daquela igreja. Nós somos uma comunidade relativamente nova. Nós temos essa igreja, falando exatamente dessa igreja, nós temos aproximadamente perto de 13, 14 anos. Mas se a gente não tomar cuidado, e se a gente não se esforçar, a gente é conhecido como a igreja do amor, a igreja que ama, a igreja que... Mas se a gente não tomar cuidado, a gente perde essas características. E infelizmente, vamos começar a perder talvez aquilo que mais precioso Deus deu para a nossa igreja, para a nossa visão. Eu, quando estava meditando nessa palavra, eu me lembrei da igreja Bola de Neve. Nós temos algumas características bem diferentes. Na Assembleia de Deus tem uma característica bem diferente do pessoal do Bola. Mas não dá para dizer que aquele pessoal não teve uma visão ali, que não alcançou vidas. Não dá para dizer isso. Em menos talvez de 20 anos, 25 anos, eles tocaram muitas vidas, alcançaram muitas vidas. Muitos homens e mulheres foram alcançadas pelo poder de Deus e pela graça do Evangelho. Detalhe: pessoas que nós da Assembleia de Deus teríamos muita dificuldade de acessar.
ou não acessaríamos. E aí eu quero... Por que eu estou falando e estou dando o nome? É porque eles receberam de Deus uma visão, começaram a construir, focaram, cresceram, foram ricamente abençoados por Deus, mas se perderam pelo caminho. E eu não estou dizendo aqui também que eles vão deixar de existir ou coisa parecida, mas, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Se a gente não tomar cuidado, aquilo que a gente mais apreciava, a gente pode trocar por uma porção de lentilhas. E agora, muitas vidas estão se degladiando, homens e mulheres, por causa de poder, de dinheiro. Não é por amor. Olha, quando você vê um pastor brigando com outro, na sua grande, mega maioria das vezes, não é por amor à igreja, não. Eu não posso aqui generalizar, mas a sua grande maioria das vezes é por causa da estrutura, do dinheiro, do poder. Isso é um fato, irmãos. Não adianta vir com essa conversinha. Esses dias apareceu um vídeo aí que viralizou na internet, um pastor dando uma cadeirada nos pinhaços do outro. Eu conhecia ele, conheço, aliás. Aí alguém pode achar, dizer assim, não, mas aquilo ali, sabe por causa do que era? Por causa de uma igreja, de um prédio pequeno, e não era por causa das vidas, não era por amor do evangelho. Aí você pode dizer assim, pastor, em nome de Jesus eu nunca vou passar por isso. Se esforce, porque a Bíblia diz assim, aquele que está de pé, cuidado, para que você não caia. E tem um dito popular que diz assim, que quando a barba do seu vizinho pega fogo, você bota a sua de molho. Posso citar também uma igreja linda, que eu tenho um carinho muito grande, e que foi assim, hiper abençoada por Deus, que é a igreja da Lagoinha. Um ministério lindo. Quem não se alegrou com os hinos do Diante do Trono? Muitas vezes chorei, vários. Aquilo ali, irmãos, emana, aqueles hinos emanaram do trono de Deus, eu não tenho dúvida disso. Aí, depois que Deus abençoou, mudou, fez prosperar, os caras estão se brigando por causa do nome. E detalhe, não é por causa do nome de Jesus, não. Cristãos, e não estou dizendo que não são crentes, por favor, não quero entrar por esse mérito, por favor, não estou querendo atacar ninguém, mas cristãos que se tornaram milionários, Deus os honrou, e não estou dizendo não que fizeram nada de errado, Deus os honrou, e agora, numa situação delicada. E para fechar, talvez não seja do tempo de vocês, mas quando eu aceitei a Jesus, esse cara já era um dos grandes vultos nacionais, pastor Caio Fábio. Talvez vocês não conheçam, ou conhece talvez aquele velho que parece mais um maconheiro velho, cabelo grande, amarrado, umas viagens. Oh, meu filho, obrigado, viu? Obrigado, Joel.
O cara parece mais um hippie. Me entende, irmãos? Eu sei que tem muito cara com cabeça, com aparência de loucão, cheio de Deus. Beleza. Mas o problema não está na aparência. O problema está no que sai do coração. Heresias, posicionamentos, palavras de um homem que Deus honrou de uma forma extraordinária e cresceu de uma forma muito grande. E aí muitas vezes o evangelho ele perde o sentido. O sentido do evangelho nunca foi esse. Deus pode honrar? Pastor, você não quer crescer? Não quero muito. Quero crescer, quero tocar vidas, alcançar vidas. Mas eu sei que existe também esse grande risco do coração se corromper. Mas está aqui a forma. Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era um povo de oração. Como é que está a sua vida de oração? Não estou dizendo que você não ora. Mas a pergunta que eu quero fazer aqui, bem rapidinho, e o tempo é pequeno, porque geralmente a palavra da ceia é uma reflexão. Obediência à palavra, comunhão com os irmãos e oração. Como é que está esse tripé na sua vida? Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que em cada alma havia temor. Temor. Irmãos, eu defendo que quanto maior for a rigidez e as regras, menor é o amor. Eu entendo assim. Porque a lei era regras. Era regras. Não que Deus não amasse, eram regras. E o homem, achando pouco, criou mais regras. E era um negócio fora da curva, que ninguém conseguia acessar. Chegou Jesus Cristo, se manifestou e começou agora ele sendo Deus. Não que Jesus abriu, quebrou as regras, nada disso. Mas as regras afastavam o homem de Deus. E Deus queria nada mais, nada menos que o homem o amasse. E quando você ama, você não é pesado você servir. Não é pesado você obedecer. Quando você se sente amado, aí é que é lindo mesmo, aí é que... Então perceba que é exatamente o que nós precisamos praticar. E a resposta é essa. E muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. O poder de Deus era manifesto. Eu já preciso correr para terminar. A Bíblia diz que o amor é tão grande que eles vendiam as suas posses. E esse texto aqui é até difícil de se falar, porque talvez muita gente use isso para arrancar dinheiro do povo. Mas a gente não vê nenhum apóstolo fazendo campanha. A gente não vê nenhum apóstolo que eu falo, apóstolo desse tempo aqui. Apóstolo, né? Apóstolo de mesmo. Não tinha. Os caras, por amor, chegavam e diziam assim, cara. E aí, deixa eu falar uma coisa aqui.
Se a gente não tomar cuidado, a gente muitas vezes vê o nosso irmão passando necessidade, com dinheiro, e passa de largo. Isso é um fato, irmãos. Nosso irmão passando estreito, passando aperto. Quanto mais fazer um sacrifício, uma coisa maior. A Bíblia diz que eles diariamente perseveravam unânimes, unanimidade. Não existia, era todos, tudo, tá? Unânimes no templo. Sabe, eles queriam estar juntos. E vir para o culto. Estás vendo aquele crente, meu amigo? É servente de pedreiro. Ele trabalha forçado, o serviço é pesado, porém canta o dia inteiro. Mas vai conversar com ele, meu amigo. Veja de perto a alegria. Não há cansaço que impeça ir para o culto, ir para a festa. Por isso vai todo dia. Quando sobra algum dinheiro, ele diz: Jesus é bom. Quando está faltando tudo, ele diz: é provação. Vai lutando e vai vencendo. Faça frio, faça calor, ele diz: glórias a Deus. Na alegria ou na prisão, ele diz: Jesus é bom. É valente, é fiel. Seu negócio é com Deus e o seu alvo é o céu. Unanimemente. E no partir do pão, olha que coisa linda, irmãos. Partiam o pão de casa em casa. Ah, cara. Se eu pudesse. Eu sei que tem um provérbio que diz que se você ficar muito tempo na casa do seu irmão, ele vai começar a se enjoar de você. É fato. Mas se eu pudesse, cara, sabe, como é bom estar sentado à mesa, sabe, conversar, sabe, se alegrar, né, tomar uma sopinha, aleluia. Isso a gente tem que tomar cuidado, que hoje a gente pode comer, mas não pode comer, né? Mas a comunhão, olha, está aqui, olha. Estava em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui, escute isso aqui. Como se nós não tomarmos cuidado, nós vamos perder essa essência, irmãos. Essa alegria, essa hospitalidade, esse desejo de estarmos juntos, em comunhão. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. E deixa eu falar uma coisa aqui. Aonde Jesus lhe levar, tome cuidado e não perca isso. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente perde. A gente fica mentido. A gente encontra tantos outros compromissos para não ter mais tempo para o que de fato é importante, é interessante. Bendito seja o nome do Senhor. Alegria e singeleza de coração. Detalhe, essas reuniões não era para falar mal do irmão, não. Essa reunião, a Bíblia diz que eles louvavam a Deus, louvando a Deus, e caiu na graça do povo. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, para fechar, a Bíblia diz que Deus acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. Deus ia salvando, e a igreja ia crescendo, e Deus ia abençoando,
e o nome do Senhor sendo glorificado. E deixa eu lhe pedir uma coisa aqui: não perca a essência. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua essência? Que adianta? Bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos continuar entendendo de onde Deus nos tirou, o que Ele tem no propósito da nossa caminhada, e quando e onde é o nosso fim, que é o fim de todo crente, é o céu, irmãos. O nosso alvo, a palavra mais bem colocada é essa: o nosso alvo é o céu. Bendito seja o nome do Senhor. E hoje nós estamos reunidos para o partir do pão, a comunhão. E deixa eu lhe pedir uma coisa aqui: não deixe que nada tire a sua comunhão com Deus, a sua comunhão com os irmãos, a sua comunhão com a igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Essa semana, eu já vou encerrar, essa semana nós lembramos de uma família muito especial que caminhou conosco. E infelizmente se afastaram, e o inimigo, e o caminho que eles tomaram foi um caminho de destruição. Só Jesus para juntar os pedaços. Só um milagre muito grande para juntar os pedaços. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? É que se eles estivessem caminhando com Cristo, eu até usei esse termo, minha filha, se eles estivessem caminhando com Cristo, aonde eles não teriam deixado de ir. Preste atenção, não vou dizer nem onde eles estavam em termos de crescimento, mas eles não estariam aonde estão. Vocês estão me entendendo? Não sei se eu me fiz entender. Então, queridos, o nosso desafio é manter o nosso coração em Cristo. Sabe? Vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter incompreensão. Faz parte do show. Agora, não pode é você abandonar Ele. É você se desviar daquilo que Deus lhe chamou. Pelo amor de Deus, se esforce, peça ajuda, sabe? Muitas vezes, se você estiver cansado, venha para o culto cansado mesmo, sabe? Se envolva, sabe? Se posicione, queira fazer a obra do Senhor, porque muitas vezes, mas quer dizer que, pastor, então, se eu não estiver fazendo a obra do Senhor, eu não estou bem? Não, mas é porque muitas vezes, quando você tem a responsabilidade, você tem aquela coisa de você vir, de você estar, de você, sabe, você, de uma forma, você está ali você tem um compromisso. Bendito seja o nome do Senhor. Esse compromisso tem que ser, claro que menor do que o amor que você tem por Cristo de estar aqui. Mas o compromisso lhe coloca muitas vezes numa batida que, se você não tiver o compromisso, você não teria. Bendito seja o nome do Senhor. Se você chegou até aqui, não desanime. Ainda é muito grande a caminhada. Nós ainda temos muito chão para percorrer, muitas vidas para tocar, muitos homens e mulheres que precisam ouvir da sua boca, dos seus lábios, a palavra de salvação. E Deus aplica essa palavra na sua vida, no seu ministério, na sua família, no seu coração. Não desanime. Não desanime. Sabe? Não desanime. E se você olhar para trás um pouquinho de como você começou e como você está, eu não sei se você continua no mesmo calor pentecostal,
mas que melhorou muitas coisas. Deus tem lhe abençoado, Deus tem lhe dado recurso, Deus tem aberto porta, Deus tem feito coisas lindas. Então, em vez de agora a gente ter mais gratidão e fazer mais, aí a gente faz menos, essa conta não fecha. Vocês concordam comigo? Vamos ouvir um louvor e logo após nós vamos para a cerimônia da ceia. Glória a Deus. Muito interessante a palavra que o pastor nos trouxe, né? E faz-nos de fato lembrar da igreja primitiva, né? Que eles davam a vida por Jesus, né? E igreja, sempre há uma oportunidade de recomeço. Deus sempre tem propósito de nos renovar. E pode ser hoje que o Senhor lhe renove aqueles que precisam ser renovados, serem restaurados. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Louvado e agradecido seja o teu nome, Jesus. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É o exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegava no céu com a vitória nas mãos. É o exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor
do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, vamos usar o texto que de costume nós usamos. Está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. A partir do versículo de número 23. Bendito seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Queridos, deixa eu observar outra coisa também aqui, que é muito importante. Só dar uma instrução aqui. Eu sei que as mães às vezes liberam aí o telefone para as crianças. Eu não vejo problema nenhum não de a gente acessar muitas vezes a Bíblia pelo telefone, não tem problema. Mas deixa eu dar uma instrução, coloque no modo avião, tá? Ou no silencioso, no modo avião. No modo avião você consegue acessar a Bíblia direitinho. E outra coisa, deixa eu pedir às mães para as crianças, presta atenção, muitas vezes a gente chega lá e eu não sou pai de criança, então talvez alguém possa dizer assim, pastor, para o senhor é fácil dizer, mas é muito importante a gente disciplinar os nossos filhos, porque o que é que acontece? A gente vai lá e abre lá o celular para a criança ficar jogando dentro da igreja, tá? E aí o que é que você está querendo ensinar para o seu filho? Você está dizendo assim, meu filho, fica à vontade, a igreja é canto de jogar, a igreja é canto de qualquer coisa, a igreja você pode fazer o que você tiver à vontade. Aí essa criança, de uma certa forma, vai crescer com um entendimento errado, no mínimo. Então, pastor, mas o menino dá trabalho. Se você não conseguir dobrar seu filho, é difícil. Eu sei que, por favor, mas é muito importante isso. E aí, detalhe, se eu estou falando das crianças, imagina os adultos, né? Que às vezes está lá o culto, o pastor pregando, e a gente vê que tem crente lá respondendo no WhatsApp. É duro isso, irmãos. E eu acho que não é o local. Então nós precisamos, eu uso muito telefone, certo? Inclusive uso para pregar, quando a mensagem eu faço no computador, ele vai para o telefone, mas às vezes você tem ideia, às vezes quando o pessoal da mídia libera lá o link do culto e eu quero passar para minha família, tá entendendo? Eu fico todo sem jeito, na hora do culto, e eu queria muito que eles fossem ao vivo, eles assistirem, enfim, mas é um desafio nosso, que a gente possa saber usar a tecnologia e não ferir a santidade de Deus, né? Tá? Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês, faço isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Esse é o texto da palavra. Esse momento também, nós vamos já fazer a oração pelos elementos. Mas é muito importante que você também tenha o discernimento de que participar da ceia é algo muito importante. Você tem que estar em comunhão, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, certo? Nós não servimos ceia para quem ainda não está legalizado, né? Às vezes a pessoa está só junto, e nós não servimos ceia para quem ainda não é crente, não está convertido, né?
é um momento de comunhão da igreja, amém? Certo? E se você tem no seu coração de que você ali praticou algo que não agradou o Senhor, é importante pedir perdão, ou pedir perdão ao irmão que você entristeceu. Irmãos, é muito importante, tá? Esse é um momento de comunhão da igreja. A gente não pode nunca achar que isso aqui é um culto. Aliás, culto nenhum é um culto qualquer, tá? Mas esse momento é um momento muito sublime. É uma ordenança do Senhor e nós precisamos ter entendimento do que é esse momento. Amém? Glória a Deus. Dito isso, vamos orar pelos elementos. Vou pegar o microfone ali. Pega aí, André, por favor, que fica melhor para você pegar, por favor.